Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. É com muita alegria que nós recebemos você para mais um estudo das Sagradas Escrituras. E esse momento que antecede o nosso estudo é sempre um momento de devoção, em que nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para glorificarmos, exaltarmos aquele que nos criou. Assim eu convido você a cantar junto comigo que esse Deus, ele é incomparável. Louvemos, adoremos o nome do Senhor. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e a nuvem são os pós dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Nossa alma está apegada ao Senhor. E apegados a ti, te imploramos por iluminação, para que seja o Senhor a falar aos nossos corações em nome e por amor de Jesus. Amém. Mais uma aula do nosso curso de Introdução à Teologia Sistemática Reformada. E hoje vamos falar um pouquinho a respeito da dignidade do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, versículo 27. Assim afirmam as Sagradas Escrituras. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher. A criação do ser humano é, sem sombra de dúvida, o ápice da criação. Havendo Deus já criado todas as outras coisas, somente em relação à criação do homem, ele parou e disse: façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Por isso nós devemos
notar, perceber, entender que a criação do homem, ela foi antecedida por uma deliberação, uma decisão. O conselho divino, Pai, Filho e Espírito Santo, deliberam, concordam e criam. Façamos o homem. Isso, mais uma vez, nos mostra a singularidade da criação do ser humano. Esse conselho divino não é mencionado, não é citado, não aparece em nenhuma outra atividade criadora de Deus. Ao criar as outras criaturas, Deus falou, e essa fala de Deus trouxe à existência. Deus criou todas as coisas por intermédio da sua palavra. Mas quando Deus está prestes a criar o homem, Ele primeiro conferencia consigo mesmo, Ele delibera consigo mesmo, e então Ele decide criar o homem à sua imagem, à sua semelhança. E isso indica que especialmente a criação do ser humano repousa sobre a deliberação, sobre a sabedoria, sobre o conhecimento, sobre a bondade, sobre a onipotência, a onisciência de Deus. O conselho e a decisão de Deus são mais claramente manifestos na criação do ser humano do que na criação das outras criaturas. A imagem divina, portanto, é uma característica exclusiva da humanidade. Os nossos animais domésticos, que tanto amamos, cuidamos, não foram criados à imagem e semelhança de Deus. As árvores, a vegetação, o mar, as montanhas, todas as belezas de Deus que têm valor, porque, sem sombra de dúvida, Deus criou e viu que era bom, não foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que é que torna o homem tão especial? Em certo sentido, eu e você somos iguais a várias espécies de seres vivos. Pássaros voam em bandos, animais de grande porte viajam em manadas, nós vivemos em tribos, temos sistemas circulatório, sanguíneo, né? Sistemas digestório, sistema nervoso. Biologicamente há tantas semelhanças. Mas há algo que nos torna diferentes de todas as demais criaturas. E nós sabemos disso, nós sentimos isso. E a Bíblia explica o que é isso. Deus nos criou à sua imagem, Deus nos criou à sua semelhança. Quando Deus terminou a obra da criação, que incluía o ser humano, viu que tudo, absolutamente tudo que ele fez era muito bom. Ou seja, Deus não viu qualquer defeito moral no homem, porque de fato não existia nenhum defeito moral no homem naquele momento. Havia justiça, santidade, piedade em todas as atitudes do ser humano criado por Deus. Tudo que o homem fazia, ou mesmo tudo que ele fizesse naquele momento, seria parte da adoração a Deus. Planejar o futuro, nomear os animais, dar luz filhos, construir cidades, escrever músicas, praticar esportes, refletir sobre o significado de cada coisa, filosofar, em outras palavras. Exercer domínio sobre a criação usando seus dons, seus talentos, seu conhecimento. Portanto, fazer arte, fazer ciência, filosofia. Tudo estaria centrado em Deus. Além da perfeição moral, Adão e Eva foram dotados da mesma criatividade do seu Criador. Nesse sentido, como imitadores de Deus. Deus imaginou um mundo
feito e trouxe esse mundo à existência, ele criou o mundo do nada, o que chamamos de criação ex nihilo, e criou com a maior variedade de tons, de cores, de formatos. Ele criou tanto o macrocosmos quanto o microcosmos e criou com todos os detalhes, de forma que tamanho, cor e função criados por ele, de forma ordenada, de forma direcionada, de forma providente. O plano de Deus era que a humanidade se tornasse uma imitadora dele nesse sentido. É claro que o homem não poderia criar algo do nada, como não podemos criar do nada, mas como fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos capazes de refletir a criativa imaginação do Criador, que é Deus. E assim, fomos criados a partir da sentença: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Perceba essa expressão, domínio. Dominar é algo próprio de Deus, mas o homem que foi criado à imagem divina também tem a função de dominar, numa clara imitação de Deus. E uma das primeiras funções do homem, segundo o texto bíblico, conforme nos narra Gênesis capítulo 2, versos 19 e 20, foi dar nome aos animais. Deus ali estava estimulando a criatividade do ser humano, fazendo um imitador seu, mas que tivesse suas qualidades originais. Deus, então, traz a para a sua família real. Deus não concede ao ser humano deidade, no sentido de que o ser humano seja divino, tenha em si algum traço de divindade como uma parte de Deus, como sendo Deus. Características de Deus no sentido de ele possuir alguma natureza divina. O homem é divino no sentido de ter sido criado por Deus, ser obra de Deus. Mas não divino no sentido de possuir substância de Deus, ter natureza de Deus. Não. Deus não concede ao ser humano deidade, mas nos dá o privilégio e a responsabilidade de cooperarmos. Cooperar, operar com, trabalharmos com Deus nas tarefas reais a serem executadas na criação. Existem alguns aspectos interessantes da imagem divina nos seres humanos. E aqui eu quero resumir 4 importantes aspectos da imagem divina. O primeiro deles é a personalidade. Deus é um ser pessoal. E o homem feito à imagem e semelhança de Deus é pessoal, tem personalidade. Isso não faz com que o homem seja algo mais que os animais, mas nos faz ser ímpar. Personalidade indica consciência, conhecimento e responsabilidade. A segunda ideia é a ideia de espiritualidade. Deus é um ser espiritual e os seres humanos também são personalidades espirituais. Apesar de o ser humano ser uma criatura num sentido material, porque nós fazemos parte da matéria criada, e é muito bacana quando a gente olha para Gênesis capítulo 2 e vê justamente a narrativa falando que somos formados do solo, do barro. O homem é também extramaterial, porque nós temos em nós um elemento espiritual que nos impele a viver uma vida que vai além da matéria. Daí a concepção de metafísica, né? Além do físico. Quando Deus fez o homem à sua imagem, colocou nele um senso insuperável de eternidade. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz assim as Sagradas Escrituras em Eclesiastes 3, verso 11.
Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha, que fantástico. Deus fez o homem à sua imagem e colocou no ser humano um senso insuperável de eternidade. Paulo, quando vai pregar aos atenienses, ele lá no capítulo 17 de Atos, no versículo 28, diz assim: nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Todo ser humano, de uma forma ou de outra, acaba aspirando pelo divino. Ninguém consegue negar isso de forma completa. É por isso que na elaboração teológica, nos estudos teológicos, se considera que não existe um ateu no sentido exato. Porque quando as pessoas negam a existência de Deus, elas têm como referência Deus. É interessante, né? Porque o ateísmo é se contrapor a Deus. E o cristianismo, a teologia cristã, assim entende que, no fundo, a partir daquilo que estudamos no nosso primeiro módulo, a introdução à teologia, quando falamos do senso de divindade, nós entendemos que, no fundo, todos sabem que Deus existe. E a negação é uma resistência a essa revelação que nós chamamos de revelação geral de Deus. Esse senso de divindade, essa tendência à religião que o ser humano tem. Mesmo quando as pessoas negam a existência de Deus, lá no fundo elas sabem que Ele existe. A imagem de Deus, ela nos faz pessoas espirituais capazes de se relacionar e se comunicar com Deus. Então, no primeiro sentido, nós somos seres pessoais, dotados de personalidade. E num segundo sentido, nós somos dotados de espiritualidade. Terceira ideia que a imagem de Deus traz ao ser humano é a verdade da nossa liberdade. Somos seres pessoais, somos seres espirituais, e Deus é um ser livre, e Deus então nos criou com liberdade para amar, com liberdade para confiar, com liberdade para desejar, com liberdade para obedecer, e também com liberdade para rejeitar todas essas coisas. Rejeitar conhecer, rejeitar amar, rejeitar confiar, rejeitar desejar, rejeitar obedecer. Por fim, nós temos uma quarta característica. Além da personalidade, da espiritualidade, da liberdade, a quarta característica pode ser chamada de expressividade. Deus tem a capacidade de se expressar, Deus tem a capacidade de fazer a sua vontade conhecida, Deus tem a capacidade de executar a sua vontade. Deus expressa a sua personalidade, porque Deus tem capacidade de expressar a sua personalidade. A Bíblia diz que Deus tem olhos, nariz, boca, ouvidos, mão, cabelo. É claro que, como nós já estudamos também no primeiro módulo, isso é uma linguagem antropomórfica, ou seja, são qualidades humanas, antropomorfos, né? Partes, né, da morfologia humana aplicadas à divindade para sugerir a nós, para que na linguagem de acomodação que a Escritura foi escrita, para que eu e você sejamos capazes de compreender sobre o ser de Deus, a expressividade de Deus seja explicada para a gente. O ser humano, ele se expressa igualmente por meio das partes do seu corpo. A nossa gesticulação, nossa tonalidade de voz, nosso olhar, todas essas coisas demonstram nossa pessoalidade. E isso se chama expressividade. O ser humano pode transmitir personalidade e espiritualidade e as suas virtudes. Fica claro que pensar nos seres humanos feitos à imagem de Deus é considerar uma relação ímpar, uma relação única, de semelhança, de um vínculo amoroso, de um vínculo vivo. É considerar que os seres humanos são e quais são as capacidades únicas, ímpares, que capacitam o funcionamento, a expressão e o exercício de influência pelo ser humano. Uma definição mais
mais inspirador ainda, podemos dizer que o homem, sendo uma criatura finita, ele saiu da mão criadora de Deus e ele anda pela terra como um corpo feito do pó da terra. E apesar dele andar como um corpo feito do pó da terra, apesar de ser tão insignificante como ele possa parecer numa primeira vista, porque eu e você somos tão, né? O ser humano tem o dom, o presente dado por Deus, estranho e terrível até certo ponto, da liberdade pessoal. E assim é capaz de desfrutar de uma relação pessoal com Deus infinito e eterno. Por termos personalidade, espiritualidade e liberdade, de forma diferente, cada um de nós, na sua expressividade, se relaciona de forma única com Deus. Você, criado à imagem e semelhança de Deus, se expressa de forma única com Deus. A minha relação com Deus não é igual à sua relação com Deus. Além dessas características do ser humano, no que se refere à imagem de Deus, queria também falar um pouquinho sobre o privilégio e a responsabilidade dada ao ser humano. A criação, a doutrina da criação, que nós já estamos trabalhando em algumas aulas, ela é essencial para nós entendermos o homem. E quando nós pensamos em redenção, que é o ato de Deus salvar o homem, nós precisamos limitar um certo número de pessoas, porque ela se restringe àqueles a quem Deus ama no curso da história. E Deus moveu essas pessoas e chamou essas pessoas para si mesmo. Isso é redenção. O ser humano afastado de Deus, em pecado, em rebelião contra Deus, é alvo ou da ira ou do amor de Deus, já que Deus é ao mesmo tempo amor e ira, santo e justo, bondoso, misericordioso e gracioso, como vimos nas nossas aulas do primeiro módulo. Mas quando a gente para pensar em ação, a gente precisa incluir tanto cristãos como não cristãos. Teremos outras aulas em que vamos falar mais especificamente sobre a história da redenção, a doutrina da redenção, a doutrina da eleição. Mas, quando a gente fala de criação, tanto cristãos quanto não cristãos são indistintamente criaturas de Deus. Todos, sem exceção, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso não pode nos levar a entender que o ser humano, por possuir a imagem divina, seja ele mesmo a imagem. Na verdade, deixa eu refazer aqui o pensamento. O ser humano não possui a imagem. Ele é a imagem. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus é imagem de Deus. Tanto cristãos quanto não cristãos. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ele é imagem de Deus. A universalidade da criação que colocou a imagem divina em todos os seres humanos implica, e para prestar bastante atenção nessa parte, em que o nosso próximo, não importa quem seja, ele foi feito à imagem divina. Pode ser aquele nosso idoso, mais consagrado, baluarte, coluna da igreja, né? Aqueles nossos irmãos mais velhos, conhecidos pela sua piedade, pela sua experiência, pela sua intimidade com Deus. Seja o pior malfeitor, que não somente não crê em Deus, como zomba de Deus. Tanto um quanto o outro foram feitos imagem de Deus. Isso é um resultado da criação e não da redenção. Vamos estudar isso em outras aulas de forma mais profunda. Mas, se todas as pessoas são imagem de Deus, então é necessário que nós respeitemos,
que nós reconheçamos a sua dignidade, independente do que essas pessoas sejam, independente do que essas pessoas creiam e independente do que essas pessoas façam. Que aí vem o nosso exercício de amor e misericórdia. Se a imagem é comum, então significa que todos os seres humanos têm em comum uma dimensão moral, uma dimensão criativa, uma dimensão religiosa, que ainda que seja imperfeita, não pode ser removida sob qualquer esforço humano. Ter sido criado à imagem de Deus é algo vantajoso para o ser humano, porque nos traz dignidade. Todo ser humano tem dignidade em si mesmo, porque é a imagem e semelhança de Deus. Mas, ao mesmo tempo, isso também nos traz responsabilidade. As impressões digitais que Deus deixou sobre o ser humano fazem com que nós sejamos significantes para todo o universo. E, ao mesmo tempo, faz com que eu e você sejamos responsáveis diante de Deus. Por isso, todos nós precisamos entender a necessidade de nos voltar para Deus, a necessidade de confessarmos a Deus. Todos aqueles que buscam negar a existência de Deus, ou todos aqueles que entendem que existe um Deus, mas que esse Deus não pode ser conhecido, que não pode ser adorado, todos esses têm uma responsabilidade, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que nós nos voltemos para Ele, crendo nele, em fé, em arrependimento, buscando nos relacionar com aquele que nos criou. Deus deixou gravado no coração do ser humano o senso de que ele existe. E ninguém vai poder no último dia argumentar, eu não sabia. E assim, trago uma aplicação interessante, porque é claro que enquanto cristãos, ao nos dirigirmos ao nosso próximo, nós anunciamos a mensagem do Evangelho, de que as pessoas precisam receber Jesus como Salvador. Mas também precisamos, nesses tempos que temos vivido, voltar a falar desse Jesus como Criador. Talvez antes de falar sobre aceitar Jesus como Salvador, precisamos falar de aceitar Jesus como Criador. Parte da ciência, infelizmente, tem tentado negar essa verdade. As Escrituras ensinam que Deus fez o homem e a mulher à sua própria imagem, imagem que nós não vemos em nenhuma outra criatura terrena. A dignidade especial dos seres humanos está justamente no fato de que, como homens e mulheres, nós temos a capacidade de refletir e reproduzir, dentro, claro, das nossas próprias condições de criatura, de forma limitada, os santos caminhos de Deus. Os seres humanos, eles foram criados com o propósito de refletir, de fato, a santidade, a bondade, a justiça de Deus. Os atributos ditos comunicáveis, que nós estudamos no primeiro módulo, eles fazem sentido agora para nós, porque devemos agir com amor, com bondade, com misericórdia, com graça, todos esses que são atributos de Deus. O objetivo da imagem de Deus na humanidade não está claramente descrito em Gênesis 1, verso 26 a 27, mas o contexto desse texto ajuda a gente a perceber, porque o texto de Gênesis vai descrever Deus como sendo pessoal, como sendo racional, quer dizer, dotado de inteligência, dotado de vontade, como um Criador que governa o mundo que Ele criou, como um Deus moralmente admirável, porque tudo aquilo que Ele criou é bom. Então, a imagem de Deus se reflete claramente nessas qualidades, e o versículo 28 a 30 de Gênesis capítulo 1 vão mostrar Deus abençoando os seres humanos que Ele tinha acabado de criar, vai mostrar Deus conferindo a esses seres humanos a capacidade, o poder de governar a criação, e assim Deus nos dá a capacidade de nos comunicar com o universo criado e de nos relacionarmos com Ele, e mesmo com outros seres humanos. A imagem de Deus na humanidade, então, surgiu no ato criador de Deus e consiste, primeiro,
em nós como seres que têm corpo, mas que têm alma, né, também chamada de espírito. A gente vai ter uma aula especificamente sobre esse assunto. Somos seres pessoais, com autoconsciência, com capacidade semelhante de Deus para conhecer, para pensar e para agir. Nós somos criaturas moralmente. Claro que essa moralidade elevada, reta, justa como era, foi perdida na queda, mas à medida em que nós cremos no Senhor Jesus e o Espírito Santo nos regenera para uma nova vida, agindo em santificação e cooperando, porque a santificação é um processo que envolve a ação de Deus sobre nós e a nossa própria ação também, nós vamos restaurando essa moralidade em Cristo. Além disso, nós temos domínio sobre o meio ambiente. Nós temos que entender também que o corpo humano é o meio pelo qual nós experimentamos a realidade e, através do corpo, nós exercemos e expressamos o domínio. E, claro, Deus nos deu a capacidade para usufruir da vida eterna com Ele. A queda deformou a imagem de Deus no ser humano. Estruturalmente nós conservamos essa imagem porque nós permanecemos seres humanos. Nós não deixamos de ser humanos, mas agora somos humanos caídos. Então, sem Jesus, sem a redenção, nós somos servos do pecado, nós somos incapazes de usar os nossos esforços, os nossos poderes para espelhar a santidade de Deus. Então, o que nós precisamos, que o crente precisa entender é que ele foi alcançado em graça e o Espírito Santo agora nos faz viver. Esse que nós chamamos de regeneração. A regeneração ela vai começar na nossa vida, esse nascer de novo, um processo da restauração da imagem de Deus. E precisamos ter em mente que enquanto não chegar o último dia, quando seremos glorificados, nós vamos refletir de forma imperfeita a imagem de Deus nos nossos pensamentos e ações. É por isso que precisamos, dia após dia, caminhar mais próximos de Deus, para que assim possamos refletir cada vez melhor a imagem de Deus em nossas vidas. E todas as vezes que eu queria concluir essa nossa aula de hoje com Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 29, verso 30. Assim vamos dizer. Porquanto aos que de antemão conheceu, em outras palavras, aos que de antemão amou, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aos que de antemão amou, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Todas as vezes que o crente se em Cristo e que no Espírito Santo nós buscamos forças para seguir o modelo de Jesus, a vida de Jesus, os mandamentos de Jesus, Deus olha para nós e vê a imagem do seu Filho. E olhando para nós se agrada em nós por causa do seu Filho. Que amor é esse? Que amor eterno que nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos conforme a imagem que Ele nos deu. Vamos orar. Senhor querido, misericórdia, cremos na criação e que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Restaura em nós a tua imagem, para que sejamos dia após dia mais justos, mais santos, mais puros, mais retos, mais bondosos, mais amorosos, mais mansos, benignos, pacientes, cada vez mais com domínio próprio, cada vez mais com paciência, amor, com alegria no coração, que possamos refletir a tua glória.
que Jesus Cristo viva em nós. Em nome dele que nós oramos. Amém. Meu irmão querido, minha irmã, eu quero concluir esse nosso estudo de hoje cantando o hino de número 88 do nosso cenário Novo Cântico. Você vai perceber aí uma estrofe acrescentada, uma primeira estrofe que é acrescentada. Nós, reformados, somos conhecidos pelos famosos 5 pontos da doutrina calvinista. O calvinismo não tem 5 pontos, a gente pode explicar isso numa aula mais especificamente, mas a soteriologia calvinista, a doutrina da salvação reformada, entende que o ser humano, após a queda, está totalmente depravado. Sua mente, seus afetos, seus sentimentos, suas vontades foram afetados pelo pecado. Todo ser humano está totalmente afetado pelo pecado. É por isso que nós cremos que todo ser humano pecou, carece da glória de Deus. Cremos que, assim, o nosso Senhor Jesus, ele elege de forma incondicional aqueles que são salvos. Como assim? Como todos estamos em pecado e mortos nos nossos delitos e pecados, nós não temos condição de nos salvar por nós mesmos, Então, quando Deus salva, ele não salva porque ele viu alguma coisa em nós. Ele nos salvou antes da fundação do mundo. Antes mesmo de eu e você virmos a existência. É o que nos diz a Sagrada Escritura. Assim, nós cremos que, ainda que o sangue de Jesus seja suficiente para salvar quem ele quisesse, todo mundo, se assim fosse a vontade de Deus, pelas Escrituras, nós cremos que esse sangue derramado no cruz do Calvário é eficiente, ou seja, a eficácia desse sangue, ela é derramada só sobre os eleitos, somente aqueles que creem são salvos. Poder para salvar todos? Claro, mas o sangue de Cristo é aplicado somente àqueles que creem. Cremos também que aqueles que creem, acreditam, porque foram chamados de forma irresistível. Quando o Espírito Santo nos regenerou, nós fomos apresentados à graça. E essa graça nos atraiu de uma forma que a gente não teve como dizer não. Nós fomos atraídos e a nossa vontade, que foi restaurada, se rendeu à pregação do Evangelho, porque o Espírito Santo agiu em nossos corações. E exatamente porque eu e você não fizemos nada para sermos salvos, nós não merecíamos, o sangue de Jesus é que nos limpa, e fomos atraídos irresistivelmente, é que nós cremos que não temos como perder essa salvação. Porque aquele que operou a salvação, ele é poderoso. Ele há de guardar o nosso tesouro até o dia final. Assim eu queria cantar essas 5 ideias. Que o ser humano está totalmente depravado sem Jesus. Que fomos escolhidos sem nenhuma condição prévia, sem nenhuma condição de algo que tenhamos feito, que o sangue de Jesus ele é aplicado sobre sim aqueles que creem, que nós fomos atraídos irresistivelmente e que nós vamos perseverar até o fim, nós seremos salvos através do hino de número 88, que eu convido você a cantar junto comigo nesse momento. Amaste-me, Senhor, perdido em meu pecado, só mal havia em mim, um grande pecador. Em trevas eu nasci, distante do teu seio, lutava contra ti, fugindo do teu meio. Meu Deus, que amor, meu Deus,
amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxer a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim morreu Jesus, o meigo Salvador, o de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito trouxe a minha alma fé, em que hoje eu me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu decreto, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, és sempre todo amor. Próxima quarta-feira, 19 horas, nossa reunião de oração. Próximo domingo pela manhã, às 9 horas, nosso culto matutino. Tanto na quarta quanto no domingo, presencial e online. E se Deus assim permitir, próxima semana, 18 horas, também nossa escola dominical. Recebei a bênção, queridos, encerrando essa nossa aula de hoje. Deus os guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua